Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Gomes. Vou estar com vocês nessa breve revisão de Direito Penal para o concurso de Agente de Telecomunicações da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pois bem, meus amigos, segue aí alguns contatos, meu e-mail, Twitter e uma página no Facebook, na qual eu respondo as dúvidas dos alunos, inclusive consta algumas correções de prova e alguns exercícios de tantos concursos aí, nível médio e nível superior, que nós tivemos esse ano. Tudo bem? Prosseguindo, esse é o edital. O edital da matéria de Direito Penal para o concurso de agente de telecomunicações diz lá que será cobrado ou poderá ser cobrado a diferença entre crime e contravenção, as diferenças entre crime doloso e crime culposo, crime consumado e crime tentado, excludentes de ilicitude, que eu também posso chamar de excludentes de antijuridicidade, e os artigos 312 a 359 do Código Penal, todos esses pertencentes ao título de crimes contra a administração pública. Iniciamos então com o primeiro tópico, crime e contravenção penal. A diferença de crime e contravenção penal, ela está mais evidente, ou ela está positivada, tem uma definição legal, né, que a lei trouxe lá na lei de introdução do Código Penal. Em que pese está um pouco ultrapassado esse conceito para efeitos de prova, ainda mais uma banca VUNESP, que normalmente cobra a letra de lei, ou situações bem específicas né, sobre a matéria, principalmente crime e contravenção, nós vamos classificar tanto crime como contravenção como modalidades da infração penal. Então, a infração penal, gente, ela considera-se que a infração penal é dividida em crimes e contravenções. Sendo que os crimes são punidos aí, ou a lei comina, ou seja, a lei prevê a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Enquanto que a contravenção penal, também uma modalidade de infração penal, é aquela que a lei prevê, aquela que a lei comina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, ou ainda podendo aplicar as duas, alternativa ou cumulativamente. Esse é o básico. Para entender crime e contravenção, isso é o básico. A doutrina chama a contravenção de um crime anão, um crime pequenininho. Tudo bem? Então, essa é a diferença de crime e contravenção. São categorias bem distintas, inclusive no crime, que normalmente a gente percebe no Código Penal, e a contravenção, ela tem uma lei específica de lei de contravenções penais e tantas outras leis esparsas dizendo o que é contravenção, o que não é contravenção penal. Beleza, meus amigos? Vamos então, para a gente não perder tempo, para o segundo tópico da matéria: distinguir o crime doloso do crime culposo. Meus amigos, o artigo 18 do Código Penal, ele diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assume o risco de produzir. Notem que o conectivo aqui é o conectivo ou assume o risco de produzir. Eu vou riscar, se essa caneta funcionar, eu vou riscar em vermelho para vocês perceberem, ou assumiu o risco de produzir. Tudo bem? Nesse primeiro momento, nós já estamos diante de duas categorias de dolo. Né? O dolo não é só quando a gente quis e quando ele não quis cai para a culpa. Não, não. O agente quis ou assume o risco de produzir. O primeiro tipo de dolo, quando a gente quis, a gente chama de dolo direto. Quando ele assume, ele não quis, mas ele assume o risco de produzir o resultado, nós estamos diante do dolo indireto. Nesse caso, o mais evidente, né, o que é mais cobrado em questões de prova, é o tal do dolo eventual, quando a gente, mesmo não querendo, ele assume o risco de produzir um resultado. Vamos lá, meus amigos. Agora o crime culposo. Olha só o que ele fala. O crime culposo é quando a gente dá causa a um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Notem, meus amigos, imprudência, negligência ou imperícia
são modalidades de culpa. Negligência, imprudência e imperícia são modalidades de culpa, não é o conceito de culpa. Eu gosto muito do conceito, inclusive quem também trabalha, né, esse conceito no seu livro é o professor Luiz Flávio Gomes. Ele passa, uma das citações da obra dele, ele fala assim, que o conceito de crime culposo é aquele, né, que o agente não quis, então o agente não quis, e, vamos colocar o conectivo agora, o conectivo é e, não assume o risco de produzir o resultado. Muda bastante aí, pessoal que estudou lógica, muda muito, tá? O e o ou, tá? Então, não basta a gente não querer, ele tem que não querer e não assumir o risco de produzir. Porque se de uma forma ele não quiser o resultado, mas assume o risco de produzir, nós voltamos para o dolo e não será culpa. Tudo bem? Então, aquilo que alguns apresentadores de TV, né, que eu não posso citar o nome aqui, mas que eu falo muito nas nossas aulas, ele fala lá, olha, o crime foi doloso porque o agente quis, o crime foi culposo porque ele não quis. Essa forma simplista de definir crime doloso e culposo ela é equivocada. Então, eu definiria crime doloso, aquele que o agente quis ou assume o risco. Enquanto que o crime culposo é quando a gente não quis e não assume o risco de produzir o resultado. Quais são as modalidades de culpa? Negligência, imperícia e imprudência. Eu vou falar bem rapidamente aqui, né? O que é a conduta negligente? Negligente é aquele descuidado, né? Falta de cuidado. O que é aquele imprudente? Aquele que ultrapassa os limites, né, da normalidade de um ato. Ou é imprudente, é transigente, acaba transigindo as normas, ok? Que acaba descuidando das normas, mas por superar limites. E imperito é aquele que não tem habilidade para exercer determinada atividade. Basicamente é isso, tudo bem? O que é mais interessante ainda falar sobre crime doloso e crime culposo. Meus amigos, o crime culposo, ele só existe no Código Penal. Ele só existe no Código Penal se a lei expressamente o prevê. Ou seja, tem que estar escrito no Código Penal que a conduta admite modalidade culposa. Eu já vou aproveitar para fazer um gancho. Lá na frente, eu vou falar para vocês um dos crimes que eu selecionei contra a administração, que é muito importante para o nosso entendimento, é o crime de peculato. Gente, de todos os crimes que a gente estuda para agentes de telecomunicações, o peculato é o mais importante, é o que mais cai. Até porque o peculato é o único crime contra a administração pública e esse crime ele normalmente é praticado, aliás, ele é um crime funcional que é praticado por funcionário público. Esse crime, ele é o único crime contra a administração pública que nós estudamos e que admite a modalidade culposa. O único crime em espécie, né? Porque agora a gente está estudando toda a teoria. A hora de estudar os crimes em espécie, o único crime em espécie que cai na prova de vocês de agente de telecomunicações é o peculato. Tudo bem? Então, só há crime culposo quando a lei assim o prevê. Beleza, meus amigos? Alguns outros detalhes eu tenho que comentar com vocês, a gente vai falando durante a aula. Vamos falar então de crime consumado e crime tentado. Crime consumado e crime tentado. Olha só, a definição que a lei diz no artigo 14 é: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos, não é a maior parte, não é pelo menos uma parte, voltando aqui, a gente escapou, tá? Não é a maior parte, não é, né? Vou até grifar aqui, ó, todos os elementos de sua definição legal. Algumas questões de prova falam assim, quando se reúne a maior parte dos elementos de sua definição legal. Mas mais ou menos assim, vamos colocar o crime de homicídio, matar alguém. Né? Esse ainda tem, né, a conduta mais evidente, ação nuclear, matar e alguém, né, uma pessoa humana, né, tem que matar um humano, senão não seria o crime de homicídio, né? Então seria o que? A maioria? A maior parte do crime aconteceu, então nós temos um crime consumado? Ou será que ele acontece quando eu conjugo o verbo no passado e a pessoa de fato vem a óbito? Não é verdade? Então é quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando neles se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Não é a maior parte, não é alguma parte, nem... Bem, tem que encaixar direitinho.
Para ser crime consumado tem que estar direitinho lá. O código previu todas as condutas e esse agente cometeu todas essas condutas para enquadrar o crime direitinho. Beleza? Tentativa, meus amigos, olha só. Muito importante grifar aqui, ó. Quando iniciada a execução. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Muito importante grifar que as circunstâncias são alheias à vontade do agente. Por quê, gente? Se por acaso a prova falou que não foi por circunstâncias alheias à vontade do agente, e sim foi por circunstâncias próprias dele, ou seja, ele mesmo quis, né, que o resultado não chegasse à consumação, ele iniciou a execução, mas o resultado não chegasse à consumação por vontade dele ou por alguma atitude dele, ato voluntário dele, aí nós vamos estar diante de outros, né, institutos do Código Penal, né, como, por exemplo, arrependimento eficaz, desistência voluntária e, né, lá na frente, depois de consumado, ainda arrependimento posterior, mas não se enquadraria tanto nesse conceito de tentativa. Mas olha lá, as circunstâncias têm que ser alheias, ou seja, o cidadão inicia a conduta criminosa, percebe barulho de sirene de uma viatura, ele encerra ou ele paralisa ou ele pausa a sua atividade criminosa ou desiste da sua causa criminosa, por quê? Porque ele quis? Não, porque ele percebeu a presença da polícia e foi embora, tá? Ou ainda, né, ele inicia a sua conduta criminosa, usa de todos os meios para consumar, né? Mas por uma infelicidade aí acaba não tendo sucesso, né, em consumar o crime pelos meios empregados, ou seja, ele esgotou todas as formas de consumar o crime. Por exemplo, quer matar um desafeto, efetua vários disparos de arma de fogo contra esse desafeto. Aliás, dos seis tiros que tem um revólver, ele usou 6 e ainda recarregou, colocou mais 6. E mesmo assim ele é ruim de mira, ele errou, né? Ele errou todos, não acertou nenhum desafeto, ele acertou na parede, acertou em qualquer outro lugar menos desafeto. Então, esse caso, né, está figurado claramente o que? Uma tentativa. Ele iniciou a execução, mas por ser ruim de pontaria aí, ele não chegou na consumação. Ou seja, iniciou a execução, não chegou na consumação por circunstâncias que não são da vontade dele. Qual era a vontade dele? Acertar todos os tiros no peito do desafeto. Tudo bem? Acertar todos os tiros no peito do desafeto. Muito bem. Nesse âmbito de tentativa e consumação, eu quero destacar para vocês o caminho do crime, né? Como eu falei lá, a consumação e a tentativa inicia a execução, mas não chega na consumação, eu vou passar uma linha aqui, ó. Eu vou traçar uma linha, voltando de novo, gente. O equipamento é novo, eu tenho que me habituar com ele, né? Eu vou passar uma linha entre preparação e execução. Muito bem. Olha só que interessante aqui, ó. Eu vou traçar uma linha. Em regra, né? Dessa linha para cá, os atos não são puníveis. Dessa linha para cá, os atos são puníveis. Tudo bem? Ocorre que eu tenho uma exceção aqui, quando esse ato preparatório que o agente cometeu, ele acaba consumando outro crime ou ele, por si só, é a configuração de outro crime descrito na lei. Aí sim eu tenho não a possibilidade de punir essa pessoa, não a possibilidade de responsabilizar ele criminalmente pela consumação do delito que ele estava se preparando, mas sim pela consumação autônoma de um outro delito, um delito próprio daquele ato, né, do qual ele se preparou. Tudo bem? Então, eu tenho sim exceções para alguns atos preparatórios puníveis, ok? Então, mais ou menos isso aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, execução e consumação. Olha que interessante aqui. Execução e consumação. A gente vem caminhando para cá. Quanto mais próximo da consumação, né? Quanto mais próximo da consumação, menor vai ser a diminuição de pena. Por quê? Porque o crime, né? O crime tentado, ele é punido. Ele é punido com uma pena, né? Uma pena igual à da consumação, igualzinha aqui da consumação, mas com uma redução de pena de 1 a 2 terços, ou seja, de 1 terço a 2 terços. Quando que eu vou ter a máxima redução de pena? Quando ele estiver aqui no comecinho, né? Aqui no comecinho da execução. Quando que eu vou ter, né, mínima redução de pena? Quando ele estiver mais próximo da consumação.
Tudo bem, meus amigos? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? A tentativa, né, ela traz alguns requisitos, né? Tudo isso que a gente já falou, eu estou traduzindo para vocês alguns requisitos, e esses requisitos foram muito importantes na minha vida, porque eu nunca esqueci tentativa fazer. Nada mais é do que pegar aquilo que define tentativa e traduzir, né, em 3 regrinhas. Primeiro, início da execução do crime. Segundo, não consumação por motivos alheios à vontade do agente, do criminoso. E vontade livre e consciente de cometer o crime, obviamente. Até porque, meus amigos, no crime culposo, que é aquele que a gente não quis nem assumir o risco de produzir o resultado, eu não posso ter crime tentado, tá? Crime culposo não admite tentativa, isso é regra, tá? Isso pode cair na provinha de vocês também, notem bem aí. Crime culposo não admite tentativa. O agente que descarrega a arma do seu revólver contra a vítima que é atingida é socorrida ao hospital, onde por meio de uma intervenção cirúrgica é salva. Matar alguém. Ele conseguiu conjugar no passado? Ele matou alguém? Não conseguiu. A pessoa ficou viva. Mas por quê? Por causa de uma conduta dele? Não, não, não. Foi porque a pessoa foi socorrida e lá no hospital sobreviveu. Então ele responde por homicídio tentado, ou ainda a gente pode chamar de tentativa de homicídio. Muito bem, meus amigos, vamos lá que o tempo é escasso, vocês têm que estudar tantas outras coisas aí e revisar tantas outras coisas ainda hoje. Espécies de tentativa, né? Lembra aquela tentativa em que a polícia chega? Qual será que é? A tentativa que a polícia chega, né? Houve uma interrupção, né? Houve uma interrupção aí, né? Do processo executório aí, da execução, que a gente estava lá, estava na sua ação e ele percebeu a viatura. Então houve uma interrupção. Se houve uma interrupção, né, que determinou a gente a parar, cessar aquela conduta, eu chamo essa tentativa de tentativa imperfeita ou ainda inacabada. Agora, olha só, se não tem interrupção, ele inicia e esgota todos os meios de ação dele. Como, por exemplo, descarregou o revólver, não acertou nenhum tiro, ou acertou no ombro e não lesionou a ponto de matar a pessoa, nós chamamos essa tentativa de tentativa perfeita, acabada ou crime falho. Beleza, meus amigos? Vamos adiante. Olha só, tem bastante coisa sobre tentativa. Não há hipótese de tentativa. Não há hipótese de tentativa nos crimes culposos. Não esqueça, não há hipótese de tentativa nos crimes culposos. Pelo motivo que eu já disse. A vontade não tem que ser livre e consciente de cometer o crime. Então, não poderemos ter aí tentativa nos crimes culposos. Outra coisa, crime pré-ter doloso. Qual que é o conceito de crime pré-ter doloso para quem já está estudando? Crime pré-ter doloso é aquele que há o dolo na conduta, mas o resultado é culposo. Né? Eu vou dar um exemplo bem singelo aí. Lesão corporal seguida de morte. Para a pessoa ser enquadrada em lesão corporal seguida de morte da gente, pode ter certeza que no começo, a ligação dela, ou na intenção, na finalidade da intenção dela, jamais ela quis matar a pessoa. Ou ela não produziu uma violência para matar a pessoa ou para assumir o risco que essa pessoa morresse. Né? Ele teve o intento claro de lesionar, ou a conduta dele foi de causar apenas uma lesão, mas sobreveio uma morte. Tá? Sobreveio uma morte aí dessa pessoa. Então ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. Eu poderia falar de uma tentativa de lesão corporal seguida de morte? Não. Porque lesão corporal seguida de morte é um exemplo de crime pré-ter doloso, onde há dolo na ação e culpa no resultado. Ok? O que eu poderia falar assim talvez uma tentativa de lesão corporal tão somente, mas lesão corporal seguida de morte, que é um crime pré-ter doloso, não. Contravenções penais, tá? Olha, ponto importante aí. A gente não tem que estudar a diferença de crimes e contravenções? Anote aí, nas contravenções penais, nós não admitimos tentativa. Isso está escrito na lei de contravenções penais. Nos crimes em que se realizam por um único ato, né? Então o crime, ele se realiza por um único ato. Vamos dar um exemplo, eu vou proferir um xingamento a uma pessoa, né? Então o crime de injúria, né? Eu vou proferir um xingamento a essa pessoa. No momento que eu xinguei lá, né? Ô corintiano, né? Ô São Paulino, ô palmeirense, ô sei lá o que, querendo ofender essa pessoa, eu tive um ato só e que eu já consumi o crime. O que vai depender agora? Vai depender se aquilo ofendeu a pessoa ou não, né? Por exemplo, se me chamarem de palmeirense, eu dou graças a Deus. Se me chamarem de corintiano, talvez pode ser uma ofensa, dependendo do tom pejorativo que a pessoa vai usar. Não que seja sinônimo de xingamento, mas
Entenda? Cada um escolhe o time que torce. Então, os crimes que se realizam por um único ato, tá? Os crimes, né, que se realizam por um único ato não admitem tentativa. E também, por fim, os crimes habituais. Vamos adiante, gente. Vamos prosseguindo aqui. Pena da tentativa, como eu falei. Se não tiver nada escrito na lei, naquela lei específica que você estiver estudando, né, uma lei especial, se não tiver nada específico na lei, né, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, diminuída de 1 a 2/3. Muito bom. Salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com diminuição de pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Adelante, então, meus amigos. Crime impossível, tá? Eu quis colocar esse crime impossível porque ele também faz parte do estudo da tentativa. Eu poderia colocar tantas outras coisas aqui, eu selecionei os mais importantes, o que mais caem. Até porque crime impossível caiu na prova de escrivão, salvo engano, caiu na prova de escrivão ou de investigador. Eu tenho que verificar agora. E desse ano, né, Banca Vunesp e Polícia Civil do Estado de São Paulo. Crime impossível também é chamado de quase crime ou tentativa inadequada. Só que olha só, o que eu coloquei entre parênteses são apelidos, tá? Coisa que a doutrina chama. O que é mais importante vocês perceberem crime impossível por esse nome de crime impossível, né? Como faz parte da tentativa, ele fala lá, não se pune a tentativa quando, por ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, tá? Então, não se pune a tentativa quando a pessoa utiliza um meio ineficaz ou o objeto sobre o qual recai a ação é impróprio, né? Não se pune a tentativa. Objeto impróprio. Eu abandono um tênis na rua, né? Já prevendo que uma pessoa pode passar e usar, porque, né, nem todo mundo tem, né, a sorte aí de estar em plenas condições aí financeiras e tudo mais. A pessoa às vezes mora na rua, só tem um chinelo, um calçado furado, e ele olha aquele tênis e fala, opa, legal, isso aqui vai me servir, tá abandonado, coloquei na calçada. De repente, né, essa pessoa vai lá, não sabe o que está acontecendo, pega aquele tênis, vira a esquina e determinada pessoa fala, pega ladrão, ele furtou um tênis. Gente, o objeto sobre o qual recaiu a ação não é próprio para o crime de furto. Por quê? Porque é coisa abandonada. Coisa abandonada é objeto impróprio. Logo, essa pessoa cometeu o quê? Um crime impossível. O objeto sobre o qual recaiu a ação dela não é crime. Então, não se puniria essa tentativa. Legal? Legal. Né? Eu costumo brincar, né? E a ineficácia absoluta do meio. Seria o quê? Eu pego uma tora de isopor. Tora de isopor, professor? Uma tora de isopor. E eu vou espancar uma pessoa. Tem como, gente? Tem como espancar alguém com uma tora de isopor? Não, obviamente que não. Ela vai se quebrar em vários pedaços, vai sujar, tudo mais. Mas crime de lesão corporal, até mesmo qualquer ofensa, talvez não haverá. Né? A pessoa até pode se sentir assim, né? Um fato inusitado. Então, eu costumo brincar dessa forma. Tudo bem? Lembre-se, ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Na prova, dessa prova que eu citei, que caiu o crime impossível, ele falou, é impraticável consumar-se o crime. Gente, na boa, entra na vibe e assinala crime impossível, porque ele deu como correto crime impossível. Ele não usou exatamente a palavra impossível consumar o crime, mas ele usou um sinônimo, uma expressão muito próxima, que é impraticável consumar-se o crime. Beleza? Então, eram esses detalhes aí que nós tínhamos que comentar sobre a tal da tentativa e da consumação. Pessoal, um assunto muito importante agora. Eu sempre julgo muito importante porque carreira policial, inevitavelmente, a gente pode estar diante de uma excludente de licitude ou estaremos muito próximo dela. Aliás, a carreira policial vai permitir que os senhores atuem amparados numa excludente de licitude e a gente já vai conversar sobre o que é. Primeiro é saber quais são elas. Então, quais são as excludentes de licitude, né? Saber qual é o conceito de licitude é a contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico, ou seja, aquilo que é antijurídico. Pode falar, pode anotar no seu caderninho aí. Ilicitude é sinônimo de antijurídico, que é contrário ao ordenamento jurídico. Opa, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. Legal, meus amigos. Quais são as excludentes de licitude? Eu já volto naquele quadrinho para explicar para vocês. Quais são as excludentes de licitude? Olha o que ele fala. Não há crime quando a gente pratica o fato.
em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, são 4, a saber, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Muito bem. Volta um pouquinho lá. Por que eu coloquei aquele quadrinho? Porque o conceito de crime que a gente está habituado a estudar é que ele é fato típico e antijurídico, seguido da culpabilidade do agente, né? É verdade. Eu gosto dessa teoria porque quando eu analiso culpabilidade, eu não estou analisando o crime, estou analisando o criminoso. Então eu sou adepto dessa teoria. Mas fiquem tranquilos, a teoria do crime não cai para nós, pelo menos dessa forma. O que eu quero mostrar para vocês, ó, olha aqui, ó, no fato. Agora eu já estou esperto aqui com a minha canetinha, ó. Olha aqui, ó, no fato típico, ó. Fato típico, ele é composto por conduta, resultado, nexo causal. Opa, estou apertando o botão esquerdo aqui. E tipicidade. O fato, além de ser típico, ou seja, está adequado aí à norma penal, ao tipo penal, ele tem que ser também antijurídico. E aqui eu coloquei situações que excluem a antijuridicidade. Se é o caso dele estar em legítima defesa, se é o caso dele estar em estado de necessidade, se é o caso dele estar em exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem? Então, quando eu estou diante de uma dessas excludentes, eu elimino a tal da antijuridicidade ou a ilicitude. Logo, não tenho crime. Então, o correto é dizer que não haverá crime por uma excludente de ilicitude ou uma excludente de antijuridicidade. Gravem bem, excludente de ilicitude ou também chamado de excludente de antijuridicidade. Ok? Tem prova maldosa aí colocando excludentes de culpabilidade, extinção de punibilidade. Não, isso não é excludente, né, de ilicitude. Excludente é de ilicitude ou de antijuridicidade. Excludente de culpabilidade ou extinção de punibilidade são outros institutos aí no Código Penal que a gente pode até comentar em um outro crime adiante. Muito bem. Então, já sei quais são as 4 excludentes, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Ótimo. Vamos analisar cada uma delas. Olha só, a primeira dela, estado de necessidade, né? Primeira coisa, o conceito está lá no artigo 24 do Código Penal Brasileiro. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo, né, evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Opa, muito interessante esse conceito. Então, estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Tá? Para salvar de perigo atual. Então, estou salvando aqui de perigo atual. Muito bem. E que não provocou por sua vontade. Olha só, não provocou por sua vontade e não podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Né? Então, olha só. Vamos imaginar que um navio, né? Você está dentro do navio, esse navio ele sofre um naufrágio. E aí sobra a tal da tábua da salvação. Né? Tentou brincar tábua, acabei falando tábua agora sem querer. Então a tal da tábua da salvação. Imagina, né, que não é a Rose nem o Jack lá da Titanic. Imagina que você é uma pessoa que quer sair vivo, independente se é a Rose, se é o Jack, se é a Angelina Jolie, se é o Brad Pitt, sei lá. Então imagine que vocês querem sair vivo dessas circunstâncias. Né? E aí tem uma tábua só e ela suporta o peso de uma única pessoa. Você olha para a pessoa que está disputando aquela tábua e brinca de roxinho com ela até você ganhar, até que ela fique roxinha, de muito roxinho, por sinal, né? Até que ela venha à morte. Pergunta: você cometeu o fato típico, matar alguém? Sim, cometeu. Teve conduta, teve resultado, essa conduta, esse resultado foi ligado para o nexo causal, teve tipicidade. O mais importante agora, você estava amparado por alguma das excludentes de antijuridicidade, ou seja, o direito te deu esse direito de salvar a sua vida? Deu.
pelo estado de necessidade. Então, você não cometeu crime. Isso excluiu a ilicitude do fato. Logo, você não cometeu crime. Notem que eu falei de uma disputa de vida com vida. Aqui, o direito que você sacrificou tem que ser igual ou menos importante que o direito que você salvou. Tudo bem? Então, o direito que você salvou tem que ser igual ou mais importante que o direito que você sacrificou. De outro lado, vou falar de outra forma agora. O direito sacrificado ele tem que ser igual ou menor ao direito que você salvou. Legal? Muito bom. Vamos adiante, então, tem um pouquinho mais a falar sobre estado de necessidade, algumas hipóteses. Qualquer pessoa pode alegar estado de necessidade? Pois bem, vamos começar, então. Vamos imaginar que o salva-vida está na praia e uma pessoa está se afogando. Ele pode falar lá, não, se eu for lá eu me afogo também? Não, ele está lá para aquilo. Então, olha só. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E olha só, vou acrescentar. Lembra que ele falou lá? Podia de outro modo evitar? Então, olha só. Quem tem o dever, quem deve e pode, ou seja, é possível aquela pessoa e ela deve, não pode alegar estado de necessidade. Ponto. Alguns casos de estado de necessidade. Alguns exemplos para vocês raciocinarem, estudarem aí para a prova. Você está passando pela rua, um animal te morde. Porém, durante esse ataque, você desfere vários tiros e mata esse animal. Você cometeu um estado de necessidade? Sim. Era um perigo atual? Sim, era atual. Ele foi na sua direção, começou a te morder e você desferiu vários disparos contra esse animal, mata o animal. Então, eu falo em estado de necessidade. Muito cuidado, meus amigos. Defesa em relação a animal não é legítima defesa. Porque na legítima defesa nós vamos perceber que a agressão tem que ser injusta. E quem tem senso de justo ou injusto é o humano. Então eu não me defendo de um animal. Eu atuo em estado de necessidade. Porque ele não age porque ele tem senso de justo ou injusto. Eu vou morder aquele ali porque eu não gostei dele. Não, ele age por um instinto. Então o animal, quando você se defende de um animal, você está agindo em estado de necessidade. Porém, se o animal está na coleira e é instigado pelo seu dono, ou seja, o dono está usando ele como instrumento para te ameaçar, você já não está mais no estado de necessidade. Você está agindo em legítima defesa. Quando você desfere um golpe naquele animal, um disparo de arma de fogo contra aquele animal, você está em legítima defesa, porque na verdade você não está se defendendo do animal, você está se defendendo do dono do animal. É diferente, tá? Então, muito cuidado com essas assertivas. Se o animal está na rua, quietinho lá, você passa, ele sai correndo na sua direção para te morder, você matou aquele animal, está em estado de necessidade. Tá? Trombou um urso no meio da floresta. Ele vai te atacar. Desfere vários disparos de arma de fogo contra ele e ele morre, você agiu em estado de necessidade. Não há nem que se falar em crime ambiental. Agora, quando o animal é instigado por um ser humano, quando ele está sob o domínio de um ser humano, adestrado ou não adestrado, mas está sob o domínio, sob a instiga do ser humano, aí sim nós temos legítima defesa. Muito cuidado nesse ponto, hein? Muito cuidado nesse ponto, eles adoram cair em prova. E uma hipótese aqui, bombeiro deixa de subir a um edifício incendiado, invocando a possibilidade de sofrer queimaduras. Gente, se bombeiro, depende do incêndio, né? Tá lá, a estrutura colapsada, o negócio vai cair, ninguém é louco dentro, vai cair. Agora, ele tem uma roupa adequada, ele tem, assim, além do dever, ele pode salvar, ele tem que salvar, ele não pode alegar estado necessário. Agora, ele tem o dever, mas olha lá, a estrutura colapsada, o negócio vai cair, vai despencar na cabeça dele. Ele vai entrar para morrer? É isso que o direito fala? Que você pode ir lá e se matar à vontade? O direito proíbe esse tipo de conduta, proíbe o suicídio por sinal. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso daí. Então, olha só, o bombeiro deixa de subir de um edifício invocando a possibilidade de sofrer queimaduras. Ele falou, sofrer queimaduras, não tem roupa, não tem capacete, luvas de proteção, máscara de proteção, então ele não poderia invocar dessa forma agora. Ele falou, a estrutura vai cair, não tem mais como salvar ninguém daquele prédio, as pessoas estão fadadas à morte, eles vão aguardar a estrutura cair, porque ninguém vai ser o super-herói de entrar lá e morre. Até porque para o bombeiro salvar alguma pessoa, ele tem que estar vivo, se ele estiver morto, ele não salva ninguém. Legal? Isso para quem vai ser policial é importante raciocinar, é importante refletir sobre isso daí. Muito bem. Vamos lá então à tal da legítima defesa. Olha que interessante a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Olha só, alguns elementos da legítima defesa, O uso de meio moderado
repele injusta agressão, ou seja, agressão humana. E agora, lá no estado de necessidade, a lei falava assim em perigo atual, agora ele já citou. Ainda que lá no estado de necessidade a gente já também admita, né, o perigo iminente, porque eu não vou esperar o urso chegar na minha cara para eu me defender dele, né? Ainda que a lei admita o perigo iminente, o entendimento jurisprudencial e a doutrina entenda que cabe sim o perigo iminente, para eu me defender do perigo iminente, aqui na legítima defesa está expressamente, está na lei, está escrito aqui, ó, a injusta agressão atual, ou iminente, né? A direito seu ou de outrem, ou seja, também cabe a legítima defesa de terceiros, tá? Então cabe também a legítima defesa de terceiro ou de terceiros. Muito bem. Requisitos: o meio tem que ser moderado, há um limite para isso, né? Os meios são necessários. A agressão, né? A agressão, o que é essa agressão? Essa agressão tem que ser uma agressão injusta, tá? E atual ou iminente. Muito bem, tá? Ainda sobre a legítima defesa. O policial militar é filmado durante a ocorrência de roubo. Nela se depara com o indivíduo com arma na mão e, consequentemente, efetua 2 disparos no ladrão, o qual cai ao solo, né? Todavia o PM, né, o policial militar, se aproxima, chuta a arma e efetua mais 2 disparos. Mas tem um limite na legítima defesa? Tem um limite nessas excludentes? Óbvio que tem. Você vai usar até o momento que você salvar o direito seu, o direito de terceiro. O momento que você extrapola, ou seja, você comete um excesso, esse excesso é considerado punível. Então, muito cuidado com posições dessa forma aí, tá? O PM, durante toda a sua ação, está cobertado pela legítima defesa? Não, até o momento. O ladrão cai ao solo, ele está cobertado. No momento que ele se aproxima, chuta a arma, efetua mais 2 disparos, ele já está no excesso punível e um excesso doloso, tudo bem? Porque ele percebeu que já não havia mais perigo, não havia mais agressão a ele, a saúde dele, a integridade física dele. Okay? Ainda sobre a legítima defesa, né? O tal do excesso punível, artigo 23, parágrafo único, a gente que qualquer das hipóteses desse artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo, como eu bem disse. Então quer dizer que se o policial se atentou ao fato que a pessoa já tinha desfalecido, né? E por um erro de julgamento, ou melhor, não um erro de julgamento, mas por uma falta de percepção ou de cuidado, não percebeu que essa pessoa já não oferecia mais risco e continuou disparando contra ela, pode responder culposamente também. Muito bem. E ainda nós temos aí a legítima defesa putativa. Imaginar que numa abordagem, né, um determinado horário da noite, o indivíduo é abordado e, para provar sua inocência para o policial, ele imediatamente coloca a mão no bolso e saca a sua carteira de trabalho, apontando para o policial. Um ato abrupto, um ato, né, muito rápido, inesperado, que ele aponta uma carteira de trabalho para o policial, ou que ele levanta a mão e fala: isso aqui é meu celular, e aponta na direção do policial. O policial, percebendo que é um objeto sendo apontado na sua direção, imaginando que aquele objeto ou aquilo tudo levou a crer que era uma arma que a pessoa estava apontando para ele, efetua o disparo. Agiu em legítima defesa? Sim ou não? Olha, aquilo lá não jamais, né? Uma carteira de trabalho, um celular, jamais dispararia contra o policial. Porém, o policial imaginou que sua conduta tornaria a ação legítima. Então, é a tal da legítima defesa putativa, ou também alguns chamam de imaginária. Capa. Exercício regular do direito, gente. Conceito de exercício regular do direito, né? Quem exerce um direito de forma não abusiva não pode ser responsabilizado por nenhum crime. Quem diz isso é o professor Luiz Flávio Gomes, de novo, estou citando ele, tá? E o que é regular? Aquele que tem, né? Que ele é comedido, que ele tem seus, né? Que ele tem sua aceitabilidade na sociedade, ele é proporcional, ele é equilibrado. E de direito é que ele é permitido pelas normas de direito. Né? Vou dar um exemplo de exercício regular de direito. Se qualquer do povo percebe uma pessoa cometendo crime, essa pessoa pode prender aquele agente em flagrante? Pode prender em flagrante. E se um policial perceber essa pessoa agindo criminosamente, o policial ele vai agir
Ele por poder ou ele vai agir por dever? Perceberam a diferença? Então, o exercício regular de direito, quando qualquer do povo, uma pessoa que não é autoridade, que não tem o dever de agir, age. Aí ele está no exercício regular de direito. Agora, né? Se de outra forma essa pessoa tem o dever de agir, aí eu já saio do exercício regular de direito e vou para o estrito cumprimento do dever legal. Lembra que eu falei que vocês, como policiais, certamente, né, usarão desse atributo aí do estrito cumprimento do dever legal, ou melhor, de uma excludente de ilicitude? Imaginem que os senhores vão efetuar uma prisão. E nessa prisão é um indivíduo procurado, e essa pessoa, no momento que ela é algemada, ela exerce resistência. Pergunta: qual é a forma de você conter essa resistência? Oferecendo flores, que não é. Dando um caldo de mocotó, que não é. Oferecendo um mousse de chocolate, também não. Então, a forma de conter essa pessoa é a coação física. É algemar, colocar ela, né? Colocar ela no compartimento de presos da viatura. E, assim, de forma a garantir também que ela não se debata ali dentro e possa se machucar. Então, inevitavelmente, a autoridade policial ela está diante dessa excludente de ilicitude, né, que se chama estrito cumprimento de dever legal. Voltando ao nosso assunto atual aí de exercício regular de direito. Exemplo: quando o médico abre a barriga de um paciente para salvar ele numa intervenção cirúrgica, ele está agindo em algo que o direito autoriza. Né? Ele está agindo de uma forma que o direito autoriza. Então, é um exemplo de exercício regular de direito. O que mais? Lesões corporais durante uma partida de futebol. Futebol é um esporte de contato? Só ver quanto o Neymar cai, né? Vira, não vê e tudo mais. Só ver quanto o Felipe Melo bate e quantos deles foram para a delegacia depois do jogo de futebol. Nenhum. Por quê? Porque está previsto no regulamento do futebol que é um esporte de contato. Tem limite? Tem limite, porque todo excesso é punível. Agora, a partir do momento que o juiz está lá pitando, está dando as punições pelo carrinho, está dando lá as punições até pela simulação, né? Mas está dando as punições lá por uma falta mais grave, nós estamos diante do exercício regular de direito. Eu não posso levar aquela pessoa para a delegacia e fazer a lesão corporal na delegacia. Acabou o jogo, o pessoal está no vestiário, um invade o vestiário do outro para bater no outro, agora eu tenho o direito atuando. Porque aí eu já não estou mais na partida de futebol, o jogo já acabou. Muito bem, tá? E, como eu já falei, a pessoa comum, né, a pessoa que não é autoridade, prende alguém em flagrante. Isso também é exercício regular de direito. Muito bom. Estrito cumprimento de dever legal, né? Então, principal exemplo, os senhores aí na atividade policial, quando vai, né, efetuar uma prisão e por acaso há uma resistência. Quer um exemplo legal também? O soldado do exército. Imagine que o Brasil declarou guerra contra a Argentina e o soldado do exército brasileiro mata o soldado argentino. O soldado brasileiro cometeu a conduta típica, ou seja, o fato típico de matar alguém? Sim. Mas ele comete crime? Na sua essência? Não, porque ele está amparado por uma excludente de ilicitude. Qual excludente? E não é legítima defesa. Essa excludente é o estrito cumprimento do dever legal. Então, exemplo de estrito cumprimento do dever legal. Eu espero que vocês estejam tomando nota aí. Quem não tomou nota, volta o vídeo e toma nota tudo de novo aí. Exemplo de estrito cumprimento do dever legal. O soldado militar no fronte de guerra que mata o inimigo. É dever legal matar o inimigo. Ele está na guerra, né? A pátria mandou ele para isso. Tudo bem? O policial que por acaso depara com um assaltante na rua e acaba por balear esse assaltante, ele comete crime de homicídio? Ele comete o fato típico homicídio? Matou alguém? Matou alguém. Agora ele está amparado por alguma das excludentes? Sim ou não? Como é gravado, né? Eu não vou fazer suspense, vocês podem pausar e tentar responder. Mas o policial, ele jamais vai agir em estrito cumprimento do dever legal quando estiver, né, se defendendo de marginais. Quando ele estiver trocando tiro com marginais. Tá? Alguns autores até comentam sobre essa possibilidade, mas para prova de vocês, se colocar lá que um policial trocou tiro com um infrator da lei, assinalem que ele agiu amparado pela legítima defesa. Por quê? Porque não é dever legal do policial eliminar o infrator e sim prender o infrator. Então não posso chamar de dever legal.
porque o resultado é diverso daquilo que é o dever legal da pessoa. Tudo bem? Perceberam que tudo deriva desse tal de dever legal, né? Então tudo deriva do que é lei, decreto, regulamento, ato administrativo prevendo determinada conduta. Muito bem, meus amigos, né? Das excludentes, então, nós estudamos as 4 excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Alguma dúvida? Espero que não. Qualquer coisa eu estou à disposição. Para quem tem meu WhatsApp, né? Me contactem pelo WhatsApp. Até o momento da prova a gente está à disposição para as dúvidas. Não me contactem no momento da prova, que eu não vou responder por crime, nem vocês, eu espero, né? Então, até a prova eu estou à disposição dos senhores. E também pelo Facebook, e-mail, tudo mais. Tá bom? Vamos adiante, então. Crimes contra a administração pública. Até coloquei, ó, gente, tá acabando a nossa aula de hoje, hein? Tá acabando, mas aí, ó, já coloquei lá, né, o brasão aí da Polícia Civil do Estado de São Paulo, qual os senhores honrarão com toda certeza. Muito bem. A primeira categoria de crimes contra a administração pública são chamados crimes funcionais. Por que funcionais? Porque decorre de uma característica muito própria, né? Ou seja, esses crimes funcionais é aqueles que são cometidos por funcionário público contra a administração pública. Também são chamados de crimes funcionais. Legal. Primeira coisa para falar de crimes funcionais é saber o conceito de funcionário público. E agora já até deixei grifado. Hoje à tarde, quando eu preparei a aula, eu falei, vou deixar grifado para a galera que eu sempre comento em aula. Esses 4 itens que estão grifados são aqueles que caem na prova e que a galera às vezes confunde e erra. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Exerce cargo, emprego ou função pública? Precisa ser efetivo? Estabilizado? Não. Precisa ser remunerado? Também não. Professor, qual que é o exemplo de transitório e sem remuneração? Transitório, aliás, não precisa ser transitório e sem remuneração. Pode ser transitório, remunerado? Pode ser não remunerado e efetivo? Independente. Mas ele fala assim, embora transitório ou sem remuneração. Agora, pode ocorrer os dois? Ser transitório e sem remuneração? Pode sim. O jurado no tribunal do júri e o mesário no direito eleitoral no dia das eleições. Legal. Equipara a ser funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada. E aí eu quero que vocês grifem. Essa empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada tem que ser aquela para execução de atividade típica da administração pública. Então, para execução de atividade típica da administração pública. Beleza? É isso aí, gente. Sobre o conceito de funcionário público, grifem essas 4 palavrinhas aí. Prestem atenção nela, que ela, se cair na prova, os senhores estarão tranquilos. Muito bem, tá? Crime importantíssimo contra a administração pública praticado por funcionário. É o crime de peculato. E ele ocorre nas 4 formas, né? Ele tem uma modalidade dolosa. Essa modalidade dolosa, essa modalidade dolosa, ela se divide em peculato apropriação e peculato desvio, e ainda o peculato furto. A apropriação, ele tem a posse, ele tem a guarda em razão do cargo dele, e ele decide se comportar como dono. Peculato desvio, ele desvia a finalidade pública daquele objeto para si. Ele desvia a finalidade pública daquele objeto, daquele material, sabe lá Deus o que ele tá desviando aí para si. Tá? É bem próximo, peculato, apropriação e desvio, acaba sendo bem próximo, né? Mas na questão de prova eu tenho certeza que ele vai colocar o verbo apropriou-se ou desviou e por aí vai. E aí tem uma modalidade de peculato doloso que é o tal do peculato furto. O peculato furto é aquele que o agente ele usa da prerrogativa de ser funcionário público, mas ele não tem a posse daquele objeto. Os senhores serão policiais e provavelmente ao apresentar a funcionar numa delegacia de polícia em qualquer região do estado, em qualquer cidade do estado, os senhores terão acesso restrito àquela delegacia. E aí, né, pode ser que de repente encontra um celular, encontra, né, um notebook aí pertencente à administração, e aí acaba por subtrair esse notebook. E por que ele subtraiu? Porque ele teve acesso àquele notebook pela razão de ser funcionário público, não porque ele tinha posse daquele bem, mas sim ele usou, né, a forma que ele usou foi a carteirinha dele, né, foi a funcional dele,
né, provando que ele é funcionário público. Ele usou da qualidade de funcionário público para cometer essa subtração, né, essa subtração em razão do cargo. E aí vem o peculato culposo. Gente, tem que grifar isso daqui, ó. Tem que colocar uma estrelinha aqui do lado, aqui, ó. Esse peculato culposo, ele é o único crime culposo do nosso Código Penal no que diz a crimes contra a administração pública. Beleza? Leva isso para a prova, tá? Culpa pode ocorrer por 3 modalidades: negligência, imperícia e imprudência. Todo mundo está tranquilo em relação a isso daí. O que é interessante sobre a culpa, gente? A culpa, né? Aliás, o peculato culposo, se o funcionário, né, ele concorre culposamente para o crime de outra pessoa, ele tem essa pena já um pouco menor. E não bastando ser menor a pena, ele fala assim, ó, se a pessoa repara o dano antes da sentença irrecorrível, se repara o dano antes da sentença irrecorrível, nós temos, agora não é mais extinção de ilicitude, nem de culpabilidade, nem de antijuridicidade. Agora nós temos a tal da extinção da punibilidade. A pessoa cometeu o crime, mas deixa de ser punida. Tá? Ela cometeu o crime, mas deixa de ser punida. E se ocorre posterior à sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. Legal? Gente, isso aqui, ó, é dica de prova. Isso aqui tem que estar esperto com relação a isso daí. Eles adoram cobrar. Para quem prestou prova do TJ, caiu o peculato culposo, por exemplo, e foi Banca Vunesp. Concussão. Gente, aí vem aqueles crimes que a gente fala, o policial extorquiu a pessoa, né, não sei o quê. Olha, o policial está agindo na sua função pública, ele não está cometendo um crime contra a pessoa tão somente. Ele está atingindo a pessoa também, sim, mas ele está usando essa pessoa como um sujeito passivo por meio do qual essa pessoa ela passa a conduta criminosa desse funcionário público para atingir a administração pública. Então, essa extorsão praticada por funcionário público, eu coloquei como apelido aí, nada mais é do que quando o funcionário público, e grifem o verbo, quando o funcionário exigir para si ou para outrem, né, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E essa vantagem indevida, né, ela não necessariamente é uma vantagem patrimonial. Também não necessariamente é uma vantagem patrimonial. Cuidado, gente, ó, esse antes de assumi-la, tem uma questão aí rolando, a galera tá se arrebentando nessa questão aí, em todos os bancos que eu vejo aí de questões, que é uma questão que fala que a pessoa ainda não tomou posse. Ela foi aprovada no concurso, mas não tomou posse. Foi lá num desmanche, foi numa loja e exigiu uma vantagem devida do lojista daquela pessoa, do desmanche, tá? Ah, mas ele não é funcionário público ainda. Legal, mas a lei, né, pegou aquele conceito de funcionário público e nesses crimes, que fala antes de assumir a função, nesses crimes ele estendeu a validade de tal de funcionário público, mesmo antes dele assumir o cargo. Legal? Muita atenção para isso também. Né? Qual é a diferença do crime de concussão para de corrupção passiva? No crime de concussão, nós falamos do verbo exigir, e na corrupção passiva, nós falamos do verbo solicitar ou receber. Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Tá? Olha aí uma pena bem grave, né? Reclusão de 2 a 12 anos de multa. Lembrando que solicitar é diferente de exigir. Nesse sentido, tem caído muito o que está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º da tal da corrupção passiva. Tem a corrupção passiva com aumento de pena se, em consequência dessa vantagem, ou essa promessa de vantagem, o agente público, né, funcionário público, não pratica, ou atrasa, né, retarda, né, o ato de ofício. Aí, né, infringindo esse dever funcional. Aí nós estamos diante de uma corrupção passiva exaurida na prevaricação, tá? Que nós não chamaremos assim. Nós chamaremos isso de corrupção passiva majorada. Muito bem. Corrupção passiva privilegiada. Agora, ó, majorada, aumento de pena. Privilegiada é que tem uma redução na quantidade de pena. Olha aqui, ó, teve uma redução
a quantidade de pena. Se um funcionário público deixa de praticar ou retarda de ofício com infração ao dever funcional, ou seja, algo que ele não deveria fazer dessa forma, né? Ele teria um rito para seguir e não seguiu, cedendo a pedido ou influência de outro, e nós temos a tal da corrupção passiva privilegiada. E aí eu costumo dizer, cuidado, gente, não vai confundir, pelo amor de Deus, não confunda isso com a tal da prevaricação. Qual que é a diferença da prevaricação para a corrupção passiva privilegiada? Na corrupção passiva privilegiada, eu quero que os senhores todos grifem aí, cedendo a pedido e influência de outrem, tá? Tá meio tortinho aqui, mas tá valendo. Tá cedendo a pedido e influência de outrem. E quanto que na prevaricação, a pessoa retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Muito bem. Pessoal, esses são os principais crimes, não são todos, mas eu destaquei aqui os principais que podem cair na prova de vocês, crimes funcionais contra a administração pública. Eu tenho uma outra categoria de crime, que é a categoria de crimes contra a administração pública, mas agora que são tipicamente praticados por particular. Gente, lá nos crimes funcionais, só funcionário público comete? Não é. Quem quiser anotar, toma nota. Funcionário público é o principal ator, é o principal agente do crime de crimes funcionais contra a administração pública, sim é. Mas o particular pode cometer crime contra a administração pública? Aqueles crimes funcionais, ele pode cometer? Lógico que pode. Ele pode cometer quando? Anotem aí. O particular comete crime funcional quando agir em concurso de pessoas com um funcionário público conhecendo tal qualidade. Então, o particular cometerá crime funcional quando ele agir em concurso de pessoas com um funcionário público sabendo dessa condição de funcionário público. Vamos então agora aos crimes de particular contra a administração pública. Será que eles podem ser praticados também por funcionário público? Excepcionalmente, assim como lá nos crimes funcionais, excepcionalmente o particular pode, aqui excepcionalmente o funcionário público também pode cometer crime de particular contra a administração pública. Nesse caso, a maior questão está em relação ao crime de desacato. Será que uma autoridade, um funcionário público pode desacatar o outro? É óbvio que pode, né? É óbvio que pode. Tudo bem? Desacatar é o que? É menosprezar a função, é deteriorar a função, tá? Pode ser por meio de um xingamento, de uma postura, de um gesto. Tudo isso tem a ver com deteriorar a função, de reduzir, né, de desqualificar a função. Muito bem, primeiro crime que eu separei aí, usurpar a função pública, tá? Usurpar o exercício de função pública, tá? Então, a pessoa que não é simplesmente se finge de funcionário público, hein? É aquela que aparece como funcionário público e, de fato, age como funcionário público. Vou dar um exemplo. Uma empresa de segurança privada que sai às ruas, né, efetuando o serviço de policiamento. Eles podem efetuar esse serviço? Não, não podem. Eles estariam usurpando a função pública. Esse é o principal exemplo para a prova de vocês. Muito bem. Outro crime, resistência. Quando a pessoa se opõe à execução de... Aqui eu quero que vocês grifem também. Execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem esteja prestando auxílio, tá? E ele fala lá, detenção de 2 meses a 2 anos. Se em razão da resistência, o ato não se executa, nós temos um crime mais grave, reclusão de 1 a 3 anos, né? E, obviamente, se a pessoa cometer uma resistência com agressão a uma autoridade pública, né, um policial militar, vai responder pela resistência e pela respectiva lesão corporal que acabou acometendo aí a autoridade pública, né, o policial militar ou o policial civil. Muito bem. Desobediência. Desobedecer a ordem, legal. Olha só, desobedecer a ordem, legal. Cuidado na prova, hein? Se eles colocarem lá ordem ilegal, tá errado, hein? É desobedecer a ordem legal. O que é a ordem legal? É aquela que é emanada por funcionário público, direta e individualizada ao seu destinatário, com previsão legal. Ou seja, tem destinatário certo, a ordem legal tem destinatário certo. Diferente do ato legal. O ato legal, ele não tem destinatário certo. Ele é um ato que a administração pública, né, teve que praticar uma reintegração de postos e tudo mais. Né, que pode ter, lógico, vai ter o seu destinatário certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
A ordem legal ela é emanada de um funcionário público, ela é direta a uma pessoa. Por vezes, o ato legal de um policial, né, de estar guinchando um veículo e vem um parente daquela pessoa que está recebendo a guinchada aí e acaba atrapalhando aquele procedimento de guinchar o veículo. Isso seria resistência, atrapalhando um momento com violência física ou com ameaça, acaba atrapalhando aquele procedimento. Isso é resistência. Diferente de a pessoa receber uma ordem legal e desobedece, descumpre essa ordem legal de funcionário público. Notem que a ordem tem que ser legal. Tudo bem, desacato, gente. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, né? Descarta maiores comentários, mas desacatar é menosprezar, é a função dele. Tudo bem? Desacatar é menosprezar essa função pública do funcionário público. Notem que desacato é um crime contra a administração pública. Ele não é um crime, por exemplo, contra a honra daquela pessoa que está por trás da farda, que está por trás do uniforme. Ele é um crime contra a administração pública, porque se a pessoa desacatar, ou melhor, menosprezar a pessoa que está por trás daquela função pública, aí eu já não tenho desacato, porque não ofendi a administração pública, mas atingi uma pessoa no que diz a sua honra. Seria o crime de injúria. Beleza, gente? Vamos adiante aí. Falta pouco, hein? Corrupção ativa, né? Lembra que nós percebemos lá a corrupção passiva, solicitar ou receber, ou ainda a corrupção passiva, esqueci de falar para vocês, hein? Aceitar promessa, porque aqui ó, é oferecer, prometer, vantagem devida, né? Oferecer ou prometer. Então quem aceita essa promessa também comete, né, corrupção passiva. Perguntinha de prova. Para que exista corrupção passiva, necessariamente deve existir a corrupção ativa? Sim ou não? Resposta: não precisa. Tá? Mesmo porque a pessoa pode oferecer e o policial pode não aceitar. Mesmo porque o policial pode solicitar e essa pessoa, sem mesmo, né? Ele pode solicitar sem mesmo que essa pessoa prometa ou ofereça vantagem. E outra coisa, detalhe importante aqui, ó, não existe o verbo dar. Não existe, eu vou escrever aqui com risquinho, não existe o verbo dar. Tudo bem, meus amigos? Não existe o verbo dar. Então, dar vantagem devida, se cair assim na sua prova, dar vantagem devida a funcionário público, pelo menos nesse contexto de corrupção ativa, não é crime. Não é crime. Muito bem. Reclusão de 2 a 12 anos, né, e multa. Ok? Tudo bem. Descaminho e contrabando, para a gente já ir finalizando, tá? Eu até peço desculpas pelo tempo, mas eu acho importante estar falando também desses crimes. Descaminho e contrabando, olha só, esses crimes eram uma coisa só. Eles eram uma coisa só, os dois estavam enquadrados no 334, contrabando e descaminho, né? Então, eu conheci eles uma coisa só. Hoje, o descaminho é uma situação e o contrabando é outra. O descaminho é iludir no todo em parte o pagamento de imposto, tá? Tem a ver com o pagamento de imposto. Já o contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Exemplo de mercadoria proibida, ele quer importar um colete à prova de bala, né? Outro exemplo de mercadoria proibida, ele quer... Agora me fugiu o exemplo, mas... O cigarro, se ele não tiver selinho, não tiver controle, ele é uma mercadoria que no Brasil é considerada proibida. Só cuidado, hein, gente? Cuidado, importar e exportar drogas não é contrabando, é crime de tráfico internacional de drogas. Importar e exportar arma não é colete à prova de bala, hein? Estou falando de arma, explosivo, munição ou acessório de arma. Se importar e exportar isso daí, é tráfico internacional de armas. É outra competência, inclusive são de competência da Polícia Federal, assim como o contrabando e descaminho são competências da Polícia Federal. Muito bem, funcionário público que facilita esse contrabando e descaminho, comete crime? Comete crime. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando e descaminho, reclusão de 3 a 8 anos. Detalhe, né? Esses crimes são crimes praticados pelo particular contra a administração pública, pelo particular contra a administração pública. E esse crime aqui é um crime funcional, um crime praticado por funcionário público
contra a administração pública, aquele cara que está na fronteira e facilita toda essa situação. Ele comete crime do 318, que não é uma pena nada, né? Nada tranquila, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Muito bem. E por fim, para a gente finalizar, tem uma subespécie de crimes contra a administração pública, que são aqueles que atinentes à administração da justiça. E um que costuma cair é o tal denunciação caluniosa. Todo mundo sabe que é calúnia, né? Você caluniar alguém, você imputar um fato criminoso falso em relação àquela pessoa, você está cometendo calúnia. Agora, quando dessa comunicação sua, você sabe que a pessoa é inocente, hein? Você está imputando um crime, ó. Note que é crime, não é contravenção. Não, né? Contravenção não está, pelo menos, né? Contravenção não está aqui no CAPT, ó. Está falando em crime, tá? Opa, mais uma vez você aqui. Está falando em crime. Contravenção vai estar falando aqui, ó. A pena é diminuída de metade sem imputação de prática de contravenção. A pena é menor. Tem crime para quem denuncia caluniosamente alguém por contravenção? Tem crime. Só que não é a mesma pena, né, do crime de denunciação caluniosa em relação à pessoa que denuncia ou que descreve uma conduta criminosa, como eu propriamente já disse, né, uma conduta criminosa em relação à outra. Tá? Então, dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, tá? Contra alguém imputando-lhe crime que sabe inocente. Aplica o 339? Aplico perfeitamente. Professor, mas deu causa à instauração de investigação policial, mas na verdade não é um crime, é uma contravenção do tipo jogo de azar. Ótimo. Denunciação caluniosa também, né? Desde que seja mentiroso esse fato e que a pessoa fez isso sabendo que a outra pessoa era inocente. Então, olha só, imputando-lhe crime que sabe inocente ou imputando contravenção que sabe inocente. Qual que é a diferença? Crime, a pena é maior. E contravenção aqui, nesse caso, parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, a pena é menor. Muito bem. Tá? Comunicação falsa de crime ou contravenção. É o famoso trote telefônico. Provocar ação de autoridade comunicando a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Então, é o famoso trote telefônico que diariamente o serviço de 90 e o serviço de ligações aí da Polícia Civil, de bombeiro, de ambulância recebe, né, com tamanha frequência. Autoacusação falsa. Meus amigos, quero que vocês grifem aqui. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa, ou o crime não existe ou ele foi praticado por outra pessoa. E, por favor, na autoacusação falsa, o pai que assume a autoria de crime do filho responde por autoacusação falsa. Não há nenhuma isenção. O que pode acontecer? Isso está no código, isso pode cair inclusive para vocês, no favorecimento pessoal. Seu filho comete um crime e você esconde ele dentro de casa. Você simplesmente esconder ele dentro de casa não é autoacusação falsa. E também não é o crime de favorecimento pessoal. Tem um crime de favorecimento pessoal, não é também crime de favorecimento pessoal, porque a própria lei fala que esses crimes, né, não se aplicam ou não serão punidos pai, marido, mulher, tá bom? Ascendente, descendente e por aí vai, como a gente já fala. Muito bem. E falso testemunho e falsa perícia. Isso aqui é legal de cair em prova, hein? Apesar de ficar muito tempo que não cai. Mas é aquela pessoa que faz afirmação falsa, 3 condutas, hein? Faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade. Sabe aquele não me recordo? Aquele em excesso, né? Não me recordo, não me recordo, não me recordo. Não recordo de nada, filho. Você nasceu quando, né? Mais ou menos assim. Mas fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, processo judicial ou processo administrativo, inquérito policial e juízo arbitral, tá bom? Então, esse é o crime de falso testemunho, falsa perícia, tá? Aqui tem um negócio interessante, no parágrafo 2º ele fala assim, ó, o fato deixa de ser punível, ou seja, deixa de ser uma extinção de punibilidade. Se antes da sentença do processo em que ocorreu o ilícito, ou seja, ele cometeu um falso testemunho num processo de tráfico de drogas de um fulano de tal, que era vizinho dele, né? Aí ele está respondendo por esse falso testemunho. Se até o final daquele processo que ele mentiu, né, antes da sentença daquele processo que ele mentiu, ele vai lá e declara a verdade, ou seja, ele se retrata, declara a verdade, eu não posso punir essa pessoa. Ele tem o benefício da
extinção da punibilidade, tá bom? Tem alguns nomes aí doutrinários com relação a isso aí, mas eu vou me abster nesse momento, porque o foco de vocês é agente de telecomunicações, algo mais direto, mais rápido, mais prático, e que provavelmente vai cair uma única questão na prova. Muito bem, meus amigos. Por fim, o tal do exercício arbitrário das próprias razões. Falou, perguntou qual o crime de exercício arbitrário das próprias razões, não precisa ficar com medo do nome não, é fazer justiça com as próprias mãos, tá? Para satisfazer pretensão, né, embora legítima, salvo quando a lei permite. Ou seja, eu posso ter uma pretensão legítima e cometer o crime? Posso cometer o crime por uma pretensão legítima? Obviamente que eu posso. Fulano de tal está devendo, tem dívida e não paga. Eu simplesmente vou até a casa dele, pego o videogame dele e falo, ó, você me paga, você me deve, ou esse videogame é meu, ou vou ficar com ele retido. Posso fazer isso? É isso que assim que a gente aprendeu a cobrar as pessoas? Não, vai na justiça, procura na justiça, a justiça vai dar o ganho de causa aqui de direito, né? Pena, detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente da violência. Legal. Tá? Se não há emprego de violência, esse crime somente se procede mediante queixa, ou seja, é de ação penal privada. E o resto dele? O resto dele é de ação penal. O resto dele é de ação penal pública incondicionada. Ok? É isso aí, meus amigos. É isso aí. Nós tínhamos que falar esses tópicos, tá? Eu acredito que a gente falou bastante coisa para a prova de amanhã, né? Fica aí meu logo, uma lembrança. Boa prova a todos, tá? Boa prova a todos. Eu sou professor do curso Maestria e sinto-me muito honrado por ter passado esse tempo com vocês, tá? Então, boa prova. Amanhã, lembre-se sempre, a partir do momento que a VUNESP entregou o caderno de questões, acabou a VUNESP, acabou qualquer outra pressão. É você e a prova. Ninguém tem a obrigação de passar. Vai relaxado, gente. Vai tranquilo. Dá sua última estudada, dá seu último gás, mas vai tranquilo. A prova é para ir tranquilo, tá? Então a VUNESP, né? Ela vai acabar no momento que entregar a prova para vocês. Entregou a prova para vocês, é você e a prova. Aí você é dono da sua própria razão, tá bom? Então ninguém tem a obrigação de passar e não se sintam pressionados por nada. Ninguém tem a obrigação de passar. Concurso público ele é difícil mesmo e ninguém tem a obrigação de passar. Tá bom? Faça parte de vocês que vai dar tudo certo e logo estaremos aí nas delegacias de polícia do estado de São Paulo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite e tchau!